Olá, amigos do Diário Eterno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou contar um sonho. Esse sonho eu tive alguns anos atrás, precisamente em setembro de 2020. Na verdade, é um trecho de vários trechos, porque como eu falei anteriormente, às vezes eu trago mais de uma lembrança, como se eu tivesse estado em mais de um lugar e tempo, e eu tento trazer todas as memórias e acaba ficando muitas vezes tudo picotadinho, eu não consigo trazer o longa-metragem. Mas esse sonho é especial para mim porque é mais um daqueles sonhos que dias, meses, anos mais tarde ele me voltou assim à mente por conta de coincidências. Em setembro de 2020 eu tive um sonho que para mim foi bastante confuso, porque ele parecia misturar o passado, o presente, o futuro, envolvia pessoas que eu não reconhecia no meu tempo atual, e misturava também imagens da minha escola antiga, crianças que foram meus coleguinhas na infância. Eu também via o meu irmão com aparência de criança também. Isso, faz aquele mix e junta com outras coisas e muitas vezes dá a impressão que não tem pé e nem cabeça. E às vezes os anos vão passar e não vão ter pé e nem cabeças. Nem sempre a gente vai conseguir interpretar. Muitas vezes é o próprio cérebro que atrapalha tudo realmente. Principalmente quando ele não reconhece personagens, lugares. Ele fica tentando realizar traduções, pelo menos na minha história, na minha experiência, é isso que eu reparei ao longo de anos. Mas o que eu lembro de relevância foi para ser contado nesse vídeo de hoje, é que eu chegava em um endereço, me via andando na rua, inclusive reparava que era uma rua relativamente estreita, se comparado com as ruas típicas da cidade de São Paulo, que são ruas mais largas. Era uma rua bastante arborizada, isso também, pelo menos na região de São Paulo, onde eu morei também não era algo natural. No máximo você via uma, duas árvores, mas não uma rua completamente arborizada, com árvores que remete à minha infância. Tinha uma árvore que tinha uns galhos assim, caía para baixo, parecia até um cabelo escorrido, e eu lembro que a minha mãe dizia que ela se chamava Chorona. E nesse sonho eu caminhava por essa rua para chegar nesse endereço e eu ia dormir nesse local. Mas eu não sei que local exatamente era. Parecia ser uma casa, uma residência com pessoas que eu não conhecia. E eu cheguei nesse local, essas pessoas me receberam. No sonho não parecia que eu as conhecia no sentido delas serem minhas amigas, no sentido de sermos próximos, mas havia uma aceitação, vamos dizer assim, sabe? Tá bom, você chegou aqui, você vai dormir e tá tudo bem. E nenhuma das partes questionava. Ao cair da noite, eu comecei a notar um barulho estridente vindo de uma mata que havia ali perto. Tava tudo escuro, sabe? Muito escuro. Eu não via nenhuma iluminação. É um barulho estridente. Então eu perguntei para um rapaz que também estava dentro do imóvel comigo. Talvez ele fosse o dono do imóvel. Eu perguntei para ele o que era aquele som. E ele disse: é das arapongas. Mas eu não lembro de ter questionado o que era araponga. E quando eu gravei o sonho pela manhã, na gravação original, eu ainda comentei na gravação que já havia ouvido falar do nome araponga, mas eu não sabia do que se tratava. Não sabia que era um pássaro, não sabia qual som ele fazia. Eu não coloco a gravação original no vídeo do YouTube porque as minhas gravações, elas são horríveis, acordando muitas vezes de olhos fechados, com muitas pausas. Muito rouca, eu sempre acordo muito rouca. E como eu tenho alergia, eu sempre acordo assim, com o nariz, parece que eu tô me afogando, fazendo aqueles sons, espirrando e tossindo. Então, nem se eu tentasse assim editar, não ficaria uma coisa muito legal. Talvez um dia com mais tempo eu introduza trechos dos originais para vocês terem uma ideia.
Mas como toma muito tempo, então fica aí para um futuro com um pouco mais de tranquilidade mental. Eu tenho várias ideias de ampliar, de dinamizar as minhas gravações, dinamizar o conteúdo do canal, mas toma muito tempo. Então, quando eu gravei esse sonho pela manhã, como eu falei, eu ainda comentei que eu já havia ouvido falar do nome Araponga, mas não sabia do que se tratava. Porque o nome Araponga, a única lembrança que eu tenho é de uma novela, que eu acho que foi em 1990, eu sei que foi nos idos anos 90, e que era com o ator Tarcísio Meira. Inclusive, se eu não estou enganada, ele faleceu recentemente. O curioso desse sonho é que, ao pesquisar no YouTube sobre Araponga, eu localizei alguns áudios mostrando o pássaro. Eu vi que tem algumas espécies de arapongas e eu fui ouvir e era exatamente o mesmo som ensurdecedor, né? Porque pra mim eu achei aquilo, né? É um som bem exagerado, um som meio metálico. É muito diferente o canto da araponga. Eu sempre fico espantada quando sonho com coisas que não tem ao meu redor, não tem no meu dia a dia, ou simplesmente não fazem e não fizeram parte de conteúdos que eu consumi. Pelo menos conteúdos assim eu não tenho na minha memória consciente, não é uma coisa que vem rápido no cérebro. E foi o caso desse pássaro, pois quando eu morava em São Paulo, na capital, eu vivia em uma avenida super movimentada, carros, ônibus, né, todos os barulhos de pessoas, e não havia pássaros para se ouvir. Eu não os via e não os ouvia. O máximo que eu via de aves em São Paulo nas últimas décadas são as pombas, que infelizmente elas têm um poder, uma força de adaptação nesse meio hostil que o homem criou, que são ruas sem a presença de árvores. Os seres humanos não preservaram as árvores frutíferas. No meu bairro da infância, por exemplo, tinha pé de goiaba, pé de limão, mexerica, mangueira, abacateiro com a maior facilidade do mundo. Você via. Tanto que assim, na minha infância, que foi 80, 90, entre essas duas décadas aí, eu tive contato com canários, porque os meus pais, eles criavam em casa. Eles tinham aqueles viveiros gigantes. E também se ouvia falar em papagaio, bem-te-vi, coleirinha, mas araponga, não. Em São Paulo, pelo menos, não. Né? Se havia e deveria haver, né? Com certeza era nas margens da cidade, com a presença de matas, ou há muitos anos atrás. A outra curiosidade desse sonho é que um ano depois desse sonho, eu mudei de cidade. Eu decidi rapidamente me mudar para o interior. Em 3 meses da minha decisão, tomei a decisão, 3 meses depois eu consegui encontrar o imóvel. Foi uma coincidência muito grande que eu cheguei na rodoviária da cidade, eu fui de ônibus conhecer o imóvel. Então eu cheguei na rodoviária assim, peguei um táxi. Quando esse táxi entrou na rua do endereço que eu ia, eu tive assim um susto, meu coração até acelerou, porque veio na hora o sonho à minha mente. As características da rua eram idênticas à do sonho. Era uma rua calma, com uma parte de paralelepípedo, estreita, cheia de árvores. Aliás, uma rua muito bonita, da qual, inclusive, eu jamais imaginei que pudesse morar. E é engraçado a gente jamais imaginar que vai morar em uma rua que dava para ter em todo lugar. Bastava ser uma rua com pessoas calmas, que preservam, com árvores, com a presença ainda da natureza, o que é gratuito. E o endereço era um condomínio. Eu entrei para ver o imóvel. Vi esse imóvel uma única vez, pois eu estava com pressa para realizar a mudança. Estava sem carro para ficar vindo mais de uma vez. Dei uma olhada de 10 minutos no apartamento, eu fui rápida, eu fiz uma filmagem, olhei o apartamento. Quando eu vi as janelas assim que dá para um bosque, para uma mata, eu achei tão bonito e foi o que ajudou a tomar a decisão. Um apartamento pequeno, mas com 2 quartos, em bom estado.
Isso tudo cooperou para eu fechar com o locador rápido, porque o preço, junto com o condomínio e tudo, fazia o imóvel ser muito concorrido, a região e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, esse apartamento, na cidade de São Paulo, o valor seria 3 vezes mais, com toda certeza. O fato interessante é que ao lado do condomínio há uma área de mata extensa, como eu comentei, que eu vi pela janela. E inicialmente foi difícil me acostumar com tantos novos sons de pássaros. Mas é tão estranho dizer que a gente fica acostumado com barulho de ônibus, de carro, de gritaria e demora para se acostumar com um barulho de matas. É muito interessante isso. E sons de pássaros que eu jamais havia ouvido na minha vida. Não apenas sons, como eu vi um pássaro chamado urutau, eu vi corujas, eu vi uns lagartos grandes, eu vi umas lagartixas lindas, muito diferentes das que existem na cidade. Então foi uou! E ao mesmo tempo fiquei triste. A ambição do homem vai derrubando as matas e tirando a casa de todas essas espécies, simples assim. Saem derrubando tudo, dane-se todas as espécies que vão perder suas casas e também sua vida, porque é formado um ecossistema, é formado um habitat. A outra parte interessante é que não era à toa que o condomínio carrega o nome de pássaros. E tal qual, para minha surpresa, todo cair da noite havia um canto ensurdecedor de arapongas. Quando eu me mudei para esse imóvel, todo cair da tarde, então, começava aquele canto ensurdecedor das arapongas. E eu reconheci. E foi, assim, mais uma coincidência. Eu falei, nossa, que engraçado isso. Então, foi a rua toda arborizada, foi esse condomínio, que ao cair da noite vem esses sons de arapongas que jamais havia ouvido. E aí que mora a última surpresa. O condomínio, ele tem nome de pássaros, são 20 blocos. Cada bloco é numerado. Bloco 1, bloco 2, 3. Eu morava no bloco 2, que é o mais afastado da portaria e o mais próximo das matas. Eu considero, inclusive, o melhor bloco, porque ele é o bloco mais isolado. Eu me tornei um pouquinho antissocial porque na minha caminhada foi difícil encontrar pessoas mais educadas, empáticas, que pensam no próximo, menos barulhentas, mais educadas. Então, conviver às vezes com outras pessoas se torna um grande desafio, dada os inconvenientes. Então, às vezes, morar mais isoladinho colabora para um clima de paz maior. Porém, um dia, logo no início, quando me mudei, eu desci para tirar o lixo do apartamento, peguei o meu lixo. O apartamento que eu morava ficava no 3º andar, coloquei o meu saco de lixo nas caçambas. Quando eu tô voltando assim, eu olho para a fachada do edifício e uma placa já com ares de velha, uma placa desbotada, estava escrito Edifício Arapongas. Uou! E eu esbocei um sorriso. Eu lembro que eu ainda olhei pro céu, falei, nossa, coloquei a mão assim no coração, fiquei parada, não tinha pessoas ao redor ali naquele horário, era de noite. E eu fiquei pensando, caramba, quanta coincidência. E fiquei assim impressionada, pois muitas vezes me parece que há coincidências demais na minha vida, especialmente relacionada a alguns sonhos, que de pronto eu percebi que eu não consigo interpretar. Mas olhando para trás, isso sempre me fez pegar algumas gravações antigas, ouvir novamente, porque essas coincidências são bastante corriqueiras na minha vida, nos meus sonhos, e que me levam a pensar, me levam a questionar. Foi uma premonição? Foi um sopro de algum amigo invisível? Teria sido meu campo eletromagnético que captou frequências, que visualizou possíveis escolhas partindo das minhas mais íntimas intenções e desejos? Sigo sem resposta, intrigada, sempre especulando, sempre conjecturando, mas não mais angustiada por respostas como antigamente. Se você gostou desse sonho, deixa o seu like. Se você tiver um sonho para compartilhar, o meu e-mail fica sempre na descrição. E até a próxima.